Ontem a gente teve só o jogo enfrentando o jogo do enfrentamento entre brasileiros. A gente teve a partida de volta entre Internacional e Flamengo lá no Beira-Rio. Baita festa na chegada do Internacional. Aliás, a torcida do Inter tem que entender direito o que aconteceu com o papel picado, porque não foi a torcida, né? Tem que entender lá quem é que fez a bobagem. Mas num determinado instante ficou, pô, a torcida do Inter e tal. Pelo que eu li aí, foi da diretoria. O problema lá não foi da torcida do Inter. A torcida do Inter fez a parte dela. Já tinha feito uma boa presença no Maracanã no jogo da ida. E ontem recepcionou o time com ruas de fogo. Foi aquela festa toda. Só que a verdade é a seguinte, cara. Ontem o Flamengo pôde inclusive pedir música no Fantástico, né? Porque foram 3 jogos, 3 vitórias do time do Flamengo. Uma pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores. E assim, ó, quem viu os jogos, gente, é uma classificação incontestável do Flamengo. Flamengo ontem, inclusive, sobrou. Tem um lance lá de uma bola na trave do Inter, numa confusão na área, mas, sendo bem realista, o Inter em nenhum momento do confronto teve perto de se classificar. Nem colocou em risco a vantagem que o Flamengo tinha construída lá no jogo da ida no Maracanã na semana passada. 2-0, Arrascaeta e Pedro marcaram para o Flamengo, numa classificação justíssima. O Flamengo ontem teve uma atitude que poucas críticas a gente consegue fazer para a atuação de ontem. O Flamengo teve o domínio da partida e assim, cara, funcionou coletivamente funcionou muito bem. E individualmente também. Sem contar as opções que o Felipe Luiz ainda tinha no banco de reservas, né? O que o Saul e o Jorginho jogaram nesse meio-campo, sobrando. Aí a volta do Arrasca, Plata, pô. Brincadeira. E muito se questionava de uma possível demissão do Roger, caso o Internacional fosse eliminado. Pelo menos por enquanto isso não aconteceu. O presidente do Inter bancou a permanência do Roger e momentaneamente ele segue aí. A informação de momento é que ele segue como treinador lá do Internacional. E eu imagino que você tenha visto o jogo, ô Joãozinho, o episódio do papel picado, que atrasou o jogo em mais de 20 minutos, e o Inter fatalmente vai ser multado pela Conmebol, porque a Conmebol, ela adora multar. Nota oficial e multa é com a Conmebol. Eles adoram. Essas cenas aí, cara, a gente... Enfim, a informação que tá circulando aí é que alguém apertou o botão errado lá. Agora também é difícil, hein, cara? É difícil também. Você faz o planejamento. Ô, gente, se classificar, a gente vai ter uma festa e tal, né? Deve ter os responsáveis por isso. Como é que alguém vai lá e aperta o botão? Isso, ô João, acabou atrapalhando, eu acho, o Inter. Muito provavelmente, muito. O Inter seria eliminado do mesmo jeito. Só que chegada, entrada em campo, aquele negócio, pra quem precisa correr atrás e tá jogando em casa, negócio é entrar o jogo ali e começar a partida né? Aproveitando o clima. Deram uma brochada no time e aí, cara, acabou. Que coisa lamentável. Você já soltou... Vou mandar uma de Ricardinho aqui. Você já
soltou o papel picado antes da hora, ô João Veredas? Que situação lamentável, cara. Cara, eu tô pensando aqui porque assim, o cidadão que fez isso, ele tinha essa função. Assim, cidadão, se a gente se classificar, você aperta o botão lá e pronto. Solta o papel picado. O que é que ele fez? Emocionou 90 minutos antes. Inacreditável. E você tem toda a razão, André. E eu pensei isso na hora, falando nos grupos do WhatsApp, da galera e tal, da resenha. Cara, acabou com o clima do estádio, acabou. Porque a torcida do Inter, se fosse 1 minuto, dois, beleza, de atraso, ainda conseguiria ficar cantando ali, mas 20 minutos, loucura, pô. Acabou com o clima, com o aquecimento, enfim, atrapalhou muito o Inter de novo. Também acho que o Inter não classificaria pela diferença dos times. Mas é um episódio bizarro, né? Para dizer o mínimo aí que o Inter protagonizou. E, enfim, se tiver a multa da Conmebol, que eu acho que vai acabar tendo alguma coisa, vai ser pior, né? Desclassificado, multado, prejuízo financeiro aí, enfim, e ainda ridicularizado. Imagino que, confesso que eu não vi, tipo, redes sociais, por exemplo, dos gremistas, mas deve ter muito gremista zoando Colorado hoje aí, ontem, com certeza. Então, alguns estão falando aqui que tem um vídeo de 4 ou 5 pessoas subindo lá para poder soltar os papéis picados. Eu realmente não vi esse vídeo, mas, enfim, acredito. Ou seja, não é o erro só de uma pessoa que, né? Porra, meteram ainda 4, 5 pessoas na. Ô, velho, enfim. E não foi pouco papel picado, não, hein? O jogo recomeçou e ainda tava papel caindo. Pois é, 4 ou 5 pessoas devem ter ido lá pra soltar a cordinha, né? Pra abrir a embalagem. Mas, pô, isso aí tinha toneladas de papel picado. Brincadeira. Agora, assim, ó, em campo, cada vez mais a gente tá vendo a disparidade que ela vai aumentando. Por quê? Porque a gente já sabia que no papel, o Flamengo, ele tem o melhor elenco do Brasil, ele consegue repor jogadores que saem com outros grandes jogadores. Agora, muitas peças foram mudadas, é um trabalho que o Felipe Luiz está iniciando na profissão, inclusive, como técnico de um time principal, profissional. Então, evidente que iria precisar da liga e de um tempinho para dar uma liga, né? E cada vez mais a gente vê esse processo de evolução. Cada vez mais. Evidente que no futebol pode acontecer. Do Palmeiras ser campeão brasileiro, do Cruzeiro chegar para ser campeão brasileiro e tal. Pode acontecer. Pode acontecer do Flamengo pegar agora o Estudiantes, que é o próximo adversário na Libertadores, e, enfim, numa circunstância do futebol, ser eliminado. Como foi eliminado para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Isso pode acontecer porque é o futebol. Mas o normal é o Flamengo chegar forte em todas. Todas. Acho, inclusive, diferente de vários flamenguistas, que a eliminação para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil é de se lamentar muito, muito. Aquela história de que, era a terceira competição e tal. E por quê? Porque daria para chegar também. Também. É realmente o time do momento e que, bom, a gente já vem falando sobre isso faz tempo, com o trabalho financeiro que foi feito lá atrás, de equalização financeira e de patrocínios, de receita, de ter responsabilidade, talvez aumente ainda mais essa diferença. Porque o Flamengo, em muitos momentos, sobra. E nessa ocasião aí contra o Inter, sobrou. 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 Parabéns à merecida classificação do Flamengo. Agora é o Estudiantes. E atenção, mais uma vez,
O Flamengo vai ter que decidir fora. O Flamengo ele tem a oportunidade de decidir em casa numa eventual semifinal. Que também, caso o Flamengo se classifique, será contra um argentino. Contra Vélez ou Racing. O Vélez eliminou o Fortaleza, o Racing eliminou o Peñarol, a gente já tinha falado sobre isso ontem. Então agora é Flamengo e Estudiantes, o Estudiantes eliminou o Cerro Porteño. Primeiro jogo no Maracanã, entre 16 e 18 de setembro, tem que ver qual que vai ser o dia, né? Mas a rodada base é ali do dia 17 de setembro, ou seja, temos quase um mês daqui até lá. E aí na semana seguinte, com a data base do dia 24 de setembro, a gente tem a partida de volta lá na Argentina. Ontem o Carlo Ancelotti esteve lá no Beira-Rio, estava inclusive lá junto com o Falcão, eles que foram contemporâneos lá no futebol italiano. Falcão jogou muita bola, viu, gente? Nossa Senhora! O Ancelotti que tá fazendo essa turnê aí pelo Brasil vai a Salvador no final de semana para ver Bahia e Santos.